Desvio médio. O desvio médio de um conjunto de n números x1, x2, xn é a média aritmética dos valores absolutos dos desvios destes números em relação à sua média definida pela fórmula dm é igual ao somatório do módulo de xi menos x barra sobre n. dm igual a desvio médio, xi igual a conjunto de dados, xi menos x barra igual ao valor absoluto dos desvios xi em relação à média, x barra igual média aritmética dos dados, n igual a número de dados. Desvio médio de dados não agrupados. O cálculo do desvio médio para dados não agrupados torna-se bastante simples, utilizando-se para isto a fórmula já discutida anteriormente. Tomando-se os dados da tabela 35, observa-se que o desvio em relação à nota média, 64, é da ordem de 16,8. dm igual somatória módulo x1 menos x barra sobre n igual 84 sobre 5 igual 16,8. Fato mostra que há certa heterogeneidade de conhecimentos entre esses estudantes. O DM é, pois, uma medida importante na avaliação da dispersão entre os elementos de um grupo em relação a um ponto central. Ver tabela 35, página 202. Desvio médio de dados agrupados. Se numa distribuição o conjunto de valores x1, x2, x3, xn ocorre com frequência f1, f2, f3, fn, respectivamente por definição, o desvio médio será dado pela fórmula dm igual somatório fi módulo xi menos x barra sobre somatório fi, em que dm igual a desvio médio, fi igual a conjunto das frequências, x1 igual a pontos médios, somatório fi é igual à soma das frequências, módulo xi menos x igual ao valor absoluto dos desvios em relação à média. Questão 12. Calcular o desvio médio dos dados da tabela 36, como podemos observar pelos cálculos contidos neste quadro. Antes, para tanto, utiliza-se a fórmula dos dados agrupados. X barra igual a somatório FI, XI sobre somatório FI igual a 17.170 sobre 100, igual a 171,70. Determinada a média aritmética, aplica-se a fórmula discutida anteriormente para o cálculo do DM em dados agrupados. DM igual somatória FI, módulo XI menos X barra sobre somatório FI igual a 604 sobre 100 igual 6,04. Ver tabela 36, página 203. Questão 13. Determinar o desvio médio dos dados contidos na tabela 37 a seguir. Fica este problema a critério do leitor. Vê tabela 37, página 204. Desvio padrão. Entende-se desvio padrão a raiz quadrada da média aritmética do quadrado dos desvios dos dados de uma distribuição, em relação média aritmética desses dados, seja o conjunto de n valores, x1, x2, x3, xn. O seu desvio padrão é definido pela fórmula S igual raiz quadrada somatória parênteses de x1 menos x barra ao quadrado sobre n igual raiz quadrada somatória x1 ao quadrado sobre n, em que x1 menos x barra igual x1, desvios de cada um dos valores x1 em relação à média, x1 igual conjunto dos valores da distribuição, x barra, média aritmética do conjunto de dados,
S igual a desvio padrão, N, número de valores analisados, desvio padrão de dados não agrupados. O cálculo do desvio padrão dos dados não agrupados é feito através da fórmula discutida anteriormente. Questão 14. Calcular o desvio padrão de dados referidos na tabela 38, aplicando-se a fórmula resulta em ver página 205. Tabela 38. Ver página 205. Os cálculos baseados na fórmula anterior são muito trabalhosos. Para abreviar este inconveniente e facilitar as operações, demonstra-se que aquela fórmula pode ser substituída por outra mais versátil, aplicando-se aos dados da tabela 38. Temos idêntico resultado. Se não, vejamos página 205. Desvio padrão de dados agrupados. Vimos no item anterior que o desvio padrão de um conjunto de N valores não agrupados x1, x2, x3, xn é definido pela fórmula S igual raiz quadrada somatório, parênteses, x1 menos x barra ao quadrado sobre n. Entretanto, se x1, x2, x3, xn ocorrem com as frequências F1, F2, F3, Fn, respectivamente, temos um caso de dados agrupados e o desvio padrão é definido pela expressão S igual a raiz quadrada somatório Fi, parênteses, x1 menos x barra ao quadrado sobre somatória Fi, em que S é igual a desvio padrão, x1 igual a conjunto de valores da distribuição pontos médios, xi menos x barra é igual a desvio de cada um dos valores de xi em relação à média. Somatória Fi igual à soma das frequências. A exemplo do subtítulo para o caso da média, aqui também o cálculo do desvio padrão de dados agrupados. Por esta fórmula, torna-se exaustivo. Para facilitar este trabalho, serão utilizados identicamente aquele subtítulo de 3 processos: o longo, o abreviado, desvio em valores e o abreviado, desvio em classe. Letra A, processo longo. Não é o mais fácil, mas simplifica grandemente o trabalho, consubstancia-se na expressão. Ver página 206. Questão 15. Calcular pelo processo longo o desvio padrão dos dados agrupados contidos na tabela 39, aplicando-se a fórmula. Resulta em ver página 207. Ver tabela 39, página 207. Distribuição de frequência das alturas de 100 estudantes masculinos de uma universidade. Processo abreviado. Desvio em valores. Nota-se que o processo longo acarreta muitos cálculos cansativos. O processo abreviado, desvio em valores, simplifica imensamente o trabalho. Este método fundamenta-se na seguinte fórmula: S raiz quadrada somatória de F1 DI ao quadrado sobre somatória de FI menos parênteses somatória FI DI sobre somatória FI parênteses ao quadrado, em que DI é igual a XI menos A igual a desvios de XI em relação a A, XI igual a pontos médios dos intervalos de classe, A igual qualquer ponto médio arbitrado geralmente torna-se o de maior frequência, Fi igual frequência de classe. Questão 16. Determinar o desvio padrão dos dados contidos na tabela 40. Escolhe-se um ponto médio, geralmente o de maior frequência. Dispõe-se os cálculos como estão na referência da tabela. Aplicando-se a fórmula, temos ver fórmula, página 208. Ver tabela 40, página 208. Distribuição de frequência das alturas de 100 estudantes universitários. Letra C,
Processo abreviado, desvio em classe. Se o processo abreviado, desvio de valores, reduz os cálculos do desvio em uma distribuição de frequência, o presente processo simplifica muito mais. Nota-se pela tabela 28 que todos os desvios DI igual a XI menos A são múltiplos do intervalo de classe C igual a 8. Então, o fator DI poderá ser substituído por o I igual a DI sobre C, trabalhando-se desta forma com números muito pequenos e consecutivos, o que torna os cálculos muito simples. Este processo fundamenta-se na fórmula. V, fórmula, página 208. Fórmula em que o I é igual a XI menos A sobre C, igual a DI sobre C, igual consciente dos desvios em relação à amplitude de classe, DI igual a XI menos A igual a desvios de XI em relação a A, XI igual a pontos médios dos intervalos de classe, A igual a qualquer ponto médio arbitrado, geralmente o de maior frequência. C igual à amplitude dos intervalos de classe, deve ser constante. FI é igual à frequência de classe. Questão 17. Determinar o desvio padrão dos dados contidos na tabela 41. Escolhe-se o ponto médio A, geralmente o de maior frequência. Determina-se o, efetuando-se em seguida os cálculos contidos na referida tabela. Aplicando-se a fórmula vem. Ver fórmula 209. Ver tabela 41, página 209. Questão 18. Determinar a média e desvio padrão dos dados contidos na tabela 42, empregando os métodos abreviados, desvio em valores e abreviado, desvio em classe. Fica este problema a cargo do leitor. Ver tabela 42, página 210. Questão 19. Determinar a média e o desvio padrão dos dados contidos na tabela 43, empregando os métodos longos, abreviado, desvio em valores e abreviado, desvio em classe, a critério do leitor. Tabela 43. Distribuição de frequência do índice de QI de 480 estudantes de uma escola primária. Ver tabela na página 210. Importância do desvio padrão. O desvio padrão é um poderoso instrumento de investigação, serve de base de distinção entre os elementos constitutivos de uma população. Por ele, podemos ordenar indivíduos ou grupos semelhantes, segundo os níveis de sua característica, inteligência, cultura, produtividade, etc., com certa probabilidade de certeza, constituindo-se como fator de classificação. É uma unidade dimensionada dos fatos, servindo para agrupá-los ou separá-los. Para que os membros de um conjunto sejam considerados diferentes do grupo a que estão restritos, é necessário que o seu afastamento ou desvio da média seja aproximadamente igual a 2S, 2 desvios padrões, como veremos no capítulo 13. Note que dizemos aproximadamente dependendo do G.L. Na análise da tabela 44, vemos que todos os estudantes são semelhantes quanto ao índice de inteligência. Ora, a maior e menor nota são de 35 e 15, valores que desviam-se da média 25, respectivamente de 10 e menos 10 unidades, dividindo-se estes afastamentos pelo desvio padrão, 7,07, temos 1,4 para selo, seria necessário aproximadamente 2S. Conclui-se, portanto, que esses estudantes são semelhantes quanto à inteligência, não há excepcionais. Esta a grande importância desta medida, distinguir com cuidado o que é hegemônio, o que é uma medida mais grosseira não poderia situá-los. Note que dizemos aproximadamente 2S, porém, o tamanho da amostra é o que vai definir quantos desvios são necessários. Consulte as tabelas estatísticas nesse sentido. Ver tabela 44, página 211.
Desvio padrão de uma amostra. Vimos anteriormente que o desvio padrão é um parâmetro de uma população, conjunto de objetos, acontecimentos e etc. É uma forte medida das características de um universo de dados e representado pela letra grega O, sigma, quando se trata de uma população, e S quando se refere a uma amostra. No entanto, nem sempre é possível determinar o desvio padrão de uma população, em virtude de fatores que escapam ao nosso controle. População muito grande, dificuldades de obtenção de dados. Quando assim acontece, valemos-nos de amostras que sejam representativas do universo investigado. Se fôssemos determinar, por exemplo, o sigma da renda per capita dos brasileiros, teríamos que trabalhar com amostras dadas as dificuldades de determinação desta característica econômica de tão grande a população. A amostra deverá ser representativa do universo, de tal modo o máximo possível suas características. Consequentemente, o desvio de uma amostra ou estimativa do desvio padrão de um universo deverá representá-lo tão bem quanto possível, para que não seja tendencioso. A estimativa representada por S, amostra, é obtida pela fórmula S igual a raiz quadrada somatório parêntese x1 menos x barra ao quadrado sobre n menos 1, que substitui o sigma igual a raiz quadrada somatória parênteses x1 menos u ao quadrado sobre n. Surge então uma pergunta: por que o denominador n menos 1 e não n? A questão é de maior profundidade, envolvendo um assunto chamado esperança matemática. Esperança matemática. Entende-se por esperança matemática a média dos produtos dos dados de um conjunto de eventos pela probabilidade de cada um. Se temos uma variável aleatória x1 com valores x1, x2, x3, xn e probabilidades respectivas p1, p2, p3, pn, a esperança matemática de x1 se define por x1 igual a x1 p1 mais x2 p2 mais x3 p3 mais xn mais pn igual somatória de x1 com p1. No lance de um dado, por exemplo, onde podem ocorrer os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, cada um deles com probabilidade de acontecer 1 por 6, a esperança matemática desses pontos é acompanhar página 213. Isso significa que, em grande número de tentativas, espera-se uma média de pontos obtidos, ao redor de 3,5. Sob o ponto de vista científico, a esperança matemática corresponde ao que se espera que aconteça em média. A esperança matemática aqui é utilizada apenas como instrumento demonstrativo de que, para o cálculo da estimativa do desvio padrão, a partir da amostra, deveremos utilizar a fórmula como denominador, n-1, e não N. Os estudos que se seguem visam essa demonstração. Para tanto, devemos considerar os seguintes teoremas. Teorema 1. A esperança matemática dos quadrados dos desvios de um conjunto de dados xi em relação à média destes valores é igual à sua variância. Vxi igual sigma ao quadrado, pela definição da esperança matemática. Se as probabilidades Pi forem substituídas pelas frequências relativas Fi sobre n ou 1 sobre n, quando não existirem frequências, e para o caso não existe, teremos outra fórmula. Fica, portanto, demonstrado o teorema 1 na página 213. Através de outras demonstrações idênticas, podemos chegar à veracidade dos seguintes teoremas. Teorema 2. A esperança matemática de uma soma de variáveis é igual à soma das esperanças matemáticas das parcelas. Teorema 3. A esperança matemática de uma diferença de variáveis é igual à soma das esperanças matemáticas das parcelas.
Teorema 4. A esperança matemática do produto de uma constante por uma variável é igual à constante multiplicada pela esperança matemática da variável. Teorema 5. A variância do produto de uma constante por uma variável é igual ao quadrado da constante multiplicado pela variância da variável. Demonstra-se pelo Teorema 1, Gomes 16, página 87. Teorema 6. A variância de uma soma de variáveis é igual à soma das variâncias das parcelas. Nota: combinando este teorema com o teorema 5, podemos demonstrar este teorema a seguir. Teorema 7. A variância da média de uma população é igual à variância das observações dividida pelos números delas. Teorema 8. A variância do desvio ou erro de uma variável em relação à média é igual ao produto da variância das observações pelo quociente n-1 sobre n. Demonstra-se pelos teoremas 2, 3, 5 e 6. Ver página 215. Teorema 9. A variância do desvio de uma variável em relação à média é igual à esperança matemática do quadrado deste desvio. Gomes, 31, página 89 a 91. Esta igualdade é a base de demonstração de que a estimativa da variância, consequentemente do desvio padrão de uma população a partir de uma amostra, é determinada pela fórmula S ao quadrado igual à somatória de x1 menos x barra ao quadrado sobre n menos 1. Pelo Teorema 9, verifica-se que, ver página 216. Fica demonstrado, portanto, que a esperança matemática da estimativa da variância S ao quadrado de uma população a partir de uma amostra é igual à variância dessa população. Sempre que a esperança matemática da estimativa de um parâmetro é igual a esse indicador, disse que essa estimativa é não tendenciosa ou imparcial. Resulta, portanto, que S ao quadrado é uma estimativa imparcial de sigma ao quadrado, quando utilizados para o seu cálculo. Vê fórmula, página 216. Esta imparcialidade não ocorre quando pretendemos determinar S ao quadrado a partir da expressão. Ver página 216. Daí vem o quociente número -1 e não n, quando se pretende calcular a estimativa S2 ou desvio S de uma população, a partir de amostras de seus elementos. Essa demonstração é bastante importante, pois sempre estamos trabalhando com amostra, pela impossibilidade de nem sempre podemos trabalhar com a população, o que seria ideal. Para maiores valores e facilitadores dos cálculos, podemos evoluir a fórmula da estimativa S2 para outra, de cálculos mais simples e diretos. Assim, ver página 217. A partir dessa expressão, obtém-se fórmulas mais práticas para cálculo de S ao quadrado e, consequentemente, de S. Para os casos de dados agrupados, temos apenas um fator a mais, as frequências de classe Fi. Assim, obtém-se, respectivamente, para S ao quadrado e S. Letra A. Aplicação em dados não agrupados. Questão 20. Sejam os dados contidos na tabela 45, suponhamos que os estudantes aí considerados não constituem uma população, mas uma amostra de 5 alunos de uma classe. Deseja-se saber a estimativa do desvio padrão de inteligência dos estudantes da turma, tomados ao acaso, aplicando-se a fórmula resulta. Ver página 218. Ver tabela 45, distribuição dos scores de inteligência de 5 crianças excepcionais, página 218. Se observarmos estes mesmos dados na tabela 38, veremos que o desvio padrão ali é 7,07, pois considerava os 5 estudantes como uma população. Aqui deseja-se estimar o S da classe, sendo essa estimativa de 7,9. Existe, pois, uma diferença entre o S e o sigma de 0,83. Letra B.
Aplicação em dados agrupados. Questão 21. Sejam os dados contidos na tabela 46, suponhamos que os estudantes ali considerados não constituam uma população, mas uma amostra. Deseja-se saber a estimativa do desvio padrão das alturas dos 100 alunos universitários, tomados ao acaso, utilizando-se a fórmula que o caso reclama. Vê fórmula, página 219. O desvio padrão destes valores na tabela 41 é 7,78. Ali considera-se os 100 estudantes como uma população. Aqui os tomamos como uma amostra e, através dela, estimamos o desvio das alturas de todos os estudantes universitários, que é de 7,82. Há uma diferença de 0,04 de S contra o sigma. Ver tabela 46, página 219. Capítulo 11. Medidas matemáticas. Os testes estatísticos são instrumentos indisponíveis à avaliação da verdade sobre fenômenos estudados, à luz de hipóteses pré-estabelecidas. Se quisermos verificar, por exemplo, a veracidade da afirmação de que, com a capacidade intelectual do estudante está fortemente relacionada com a capacidade do professor, teríamos que comprovar esta afirmação com muito mais probabilidade de certeza através de testes estatísticos apropriados. Antes, porém, de encontrarmos no assunto, torna-se indispensável estudar noções de algumas teorias matemáticas relacionadas com a matéria. Não podemos falar de testes estatísticos sem abordarmos as noções de análise combinatória, teoria dos conjuntos e probabilidade. Elemento-chave para o seu questionamento: análise combinatória. Denomina-se análise combinatória ao estudo da formação, contagem e propriedades dos agrupamentos que podem constituir-se, segundo determinados critérios, com os objetos de uma coleção, arranjo de objetos distintos. Consideremos uma coleção de N objetos distintos, chamamos de arranjos de ordem P ao agrupamento de ordem P. Quaisquer desses objetos, os arranjos de N objetos de ordem P diferem pela ordem, seja pela natureza destes objetos. O seu número é representado por A per M. Sejam os arranjos de primeira ordem das letras A, B, C e D do nosso alfabeto. Com elas, forma-se 4 arranjos A, B, C, D, simbolizando-se por A1, M igual 4, prolongando-se cada um destes arranjos sucessivamente com 3 letras restantes. Obtém-se, então, 4 vezes 3 arranjos de segunda ordem, a saber, vê página 222. O que podemos traduzir, de modo geral, podemos calcular o número de M elementos PAP pela fórmula. Ver página 222. Questão 22. Quantos arranjos podemos formar com as 6 primeiras letras do nosso alfabeto, tomadas 3 a 3? Aplicando a fórmula, temos. Ver página 222. Permutação dos objetos distintos. Os arranjos M a M de M objetos distintos são denominados permutação. Uma permutação só difere de outra pela ordem dos objetos. O número de permutações de M objetos é representado pelo símbolo PM. Da própria definição decorre o processo de formação das permutações de M objetos, que se fundamentam na obtenção sucessiva dos arranjos de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e etc., até a ordem M. Deste modo, com as 3 primeiras letras do nosso alfabeto, resulta: letra A, arranjo de primeira ordem A, B e C. Letra B, arranjo de segunda ordem A, B, C, B, A, C, C, A, B. Letra C, permutações ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Do exposto resulta que
Com P3 igual a 3 vezes 2 igual a 6, de modo geral, podemos calcular o número de permutações de M objetos distintos pela fórmula PM igual a M, isto é, PM é igual ao produto dos M primeiros números naturais. Questão 23. Calcular as permutações dos 5 primeiros números naturais. Aplicando a fórmula, temos combinação dos objetos distintos. Chama-se combinação de ordem P de M objetos ao agrupamento de P quaisquer desses objetos, tomados numa ordem qualquer e deferido pela natureza de seus objetos. Representa-se o número de combinações de M objetos distintos P a P pelo símbolo CPM. Para obtenção das combinações desejadas, prolonga-se cada combinação de ordem imediatamente inferior com as letras das outras combinações de mesma ordem, obtendo-se combinações de ordem imediatamente superior. Assim, temos determinar as combinações de segunda ordem a partir das combinações de primeira ordem com as letras A, B, C, D e E. Ver página 223. Considerando-se que os arranjos diferem pela ordem e natureza dos objetos, a permutação apenas pela ordem e a combinação apenas pela natureza, podemos identificar uma relação entre esses três agrupamentos, isto é, ver página 224. Portanto, o número da combinação de ordem P de M objetos distintos é igual ao quociente do produto dos P primeiros números inteiros decrescentes a partir de M pelo fatorial de P. Questão 24. Quantas são as comissões de 5 pessoas que se podem formar entre 8 rapazes e 4 moças, considerando em cada comissão 3 rapazes e 2 moças, observando-se o raciocínio anterior e aplicando, temos ver página 224. Análise combinatória e probabilidade. A análise combinatória tem grande aplicação nos cálculos de probabilidade. Para a determinação de probabilidade de acontecimentos complexos, a enumeração de casos é frequentemente difícil e tediosa. Para facilitar o trabalho, utilizam-se os conceitos básicos de análise combinatória. Questão 25. Uma urna contém 5 bolas brancas, 7 pretas e 3 vermelhas. Tiram-se 5 bolas. Qual a probabilidade de sair 3 bolas brancas e 2 vermelhas? Ora, seria muito difícil determinar o número de casos possíveis de saírem bolas brancas e vermelhas. Pela combinação de casos, tudo se torna mais fácil. Assim temos números de casos possíveis de acontecer com as bolas brancas, números de casos possíveis de acontecer com as bolas vermelhas e total de números possíveis de acontecer. Como probabilidade de um acontecimento é o quociente entre número de casos possíveis e o total de casos. Então, temos a relação, ver página 225. Noções de conjunto. No sentido clássico, conjunto é uma lista ou coleção bem definida de objetos, fatos, acontecimentos e etc., tais como pessoas, letras e rios. Esses objetos, fatos e acontecimentos são chamados elementos de um conjunto. Exemplo: letra A, os números 1, 5, 8, 9 e 10. Letra B, as vogais de nosso alfabeto, A, E, I, O, U. Letra C, as pessoas que habitam a Terra. Letra D, os rios do Brasil. Letra E, as pessoas do Brasil com renda abaixo do salário mínimo. No sentido lógico, isto é, como instrumento de racionalização do pensamento científico, o conjunto é não só uma coleção de elementos bem definidos, mas uma unidade representativa desses elementos, mensurável através da teoria da probabilidade. Cada elemento representa uma fração do conjunto e a soma dessas frações deve compor a unidade em que se consubstancia. Se essa soma não compor a unidade, o conjunto torna-se inexistente. Ora, tudo que existe, existe em uma certa quantidade, e essa quantidade deve constituir de uma unidade. Um ser não pode manter a vida quando fracionado em sua estrutura. Um livro não pode manter-se completo quando arrancadas suas páginas. Uma substância química perde suas características, muda para outra substância quando são deslocados seus átomos.
A Taenia solium acelera a multiplicação das células para compor o organismo quando mutilado. A unidade é, portanto, a característica básica da vitalidade e funcionalidade de qualquer coisa, exigindo que cada uma de suas partes sirva como elemento construtor e mantenedor de sua individualidade. As partes isoladas jamais representariam o todo. É o todo que individualmente representa as partes que a compõem. Na tabela 47, temos 112 agricultores analfabetos e 88 alfabetizados, compondo um conjunto de 200 agricultores, cada um representa um de 200. Por outro lado, os agricultores analfabetos, isto é, 112 por 200, não podem também representar a comunidade. Esta só será constituída de todos os agricultores, ou seja, 200 de 200 igual a 1, a unidade comunitária. Ver tabela 47, página 226. Um outro exemplo poderá ser ilustrado com um conjunto composto por 100 lances de uma moeda, como vemos na tabela 48. O elemento cara, isolado, não pode ser representativo dos acontecimentos cara e coroa, pois constitui-se apenas de 0,4 da unidade, o mesmo acontecendo com o evento coroa, que representa apenas uma fração de 0,6. Só a soma dessas frações é capaz de representar o conjunto em que se constitui. Ver tabela 48, página 227. Nunca devemos esquecer, consequentemente, que, num conjunto, devem estar representados todos seus elementos, que cada um encerra um de suas frações e a soma destes deve compor a sua unidade. Isto é importante e indispensável diante da busca da verdade dos fatos, em qualquer investigação. Não teria sentido a afirmativa de que a produção é função apenas dos fatores terra, capital, trabalho e administração. Se a soma das frações de produção renda derivada desses fatores não formasse a unidade do conjunto da produção, a tabela 49 mostra que essa soma é igual a 0,6. Fato que demonstra existir outros fatores de produção para compor a unidade considerada e que os representamos por acaso. Ver tabela 49, página 227. De conjunto. A representação dos conjuntos é feita através da série de notações, como veremos a seguir. Letra A. Assim como a linha é constituída de uma série de pontos, o conjunto é também representado por uma série de pontos contidos num espaço delimitado por uma circunferência e chamado espaço amostral. Cada ponto representa um acontecimento, fato, objeto e etc. Ver figura 28, página 228. Letra B. Algebricamente, o conjunto é simbolizado por letras maiúsculas A, B, C, etc., até Z. Os elementos por letras minúsculas A, B, C, etc., até Z. Suponhamos um conjunto de números 1, 2, 3 e 7. Então, resulta A igual a X, que é igual a 1, 3, 7, 10. Letra C. Se um objeto A é um membro de um conjunto A maiúsculo, isto é, A maiúsculo contém A minúsculo como um dos seus elementos. Escreveremos então, ver página 228. Se, ao contrário, um objeto A minúsculo não é um membro do conjunto A maiúsculo, escreveremos então, ver página 228. Exemplo, seja A maiúsculo igual a minúsculo I ou O, U, então temos E contém A maiúsculo e B não contém A maiúsculo. Letra D. Todos os conjuntos são subconjuntos de um determinado conjunto denominado universal, que é representado pela letra U. Letra E. Se cada elemento do conjunto A maiúsculo é também um membro do conjunto B maiúsculo, dizemos que A maiúsculo é subconjunto de B maiúsculo. Neste caso, B maiúsculo é o conjunto universal. Assim, se A maiúsculo é o conjunto de vogais e B maiúsculo o conjunto de letras de nosso alfabeto, indicamos essa relação pela expressão A está contido em B.
Ver figura 29, página 229. Letra F, conjunto nulo ou vazio. Disse que um conjunto é nulo quando não contém elementos. Representamo-lo pela letra grega π, F1. Exemplo, conjunto de habitantes da Terra com mais de 200 anos, isto é, A maiúsculo igual a π. Letra G, conjunto mutuamente exclusivo. Dois conjuntos, A maiúsculo e B maiúsculo, são mutuamente exclusivos ou disjuntos, quando não possuem elementos em comum. Isto é, se não há nenhum elemento de A maiúsculo em B maiúsculo e nenhum elemento de B maiúsculo em A maiúsculo. Exemplo, os conjuntos A maiúsculo contém A, E, I, O, U e B maiúsculo contém B, C, D, F, G. São disjuntos porque nenhum elemento está ao mesmo tempo em A e B maiúsculo. Ver figura 30, página 229. Letra H, conjunto não mutuamente exclusivos. Dois conjuntos, A e B, são não mutuamente exclusivos quando possuem elementos em comum, isto é, há pelo menos um elemento de A em B e um de B em A. Exemplo, os conjuntos A maiúsculo, A, B, C, D e B maiúsculo, C, D e F são não mutuamente exclusivos porque os elementos C e D estão ao mesmo tempo em A e B. Ver figura 31, página 230. Operações básicas de conjunto. Em aritmética, aprendemos a somar, subtrair e multiplicar. Aqui desenvolveremos as operações união ou soma, interseção e multiplicação de conjuntos. União ou soma, quando temos dois ou mais conjuntos, A maiúsculo e B maiúsculo, podemos formar um novo conjunto definido por A maiúsculo mais B maiúsculo, A mais B ou A, U, B ou A, união de B, que é um novo conjunto formado por todos os pontos de A e B. Letra A, soma de conjuntos não mutuamente exclusivos. É a soma de dois ou mais conjuntos que têm elementos em comum, seja os conjuntos A e B da figura 32, como vemos, o contorno desses conjuntos encerra uma área que corresponde ao conjunto A mais B ou A união de B, e os seus elementos constituintes são expressados pela fórmula A mais B igual a A mais B menos AB. Ver páginas 230, figura 32. Torna-se necessário subtrair AB, porque a área comum foi tomada duas vezes, uma em A e outra em B. Questão 26. Num levantamento de estudantes de álgebra e física, verificam-se as seguintes matrículas de cada matéria. Álgebra, 100 estudantes. Física, 70. Álgebra e física, 20. De quantos estudantes é formado? O conjunto dos estudantes de álgebra A, física B e ambas as disciplinas. Vejamos o gráfico ilustrativo deste problema e depois apliquemos a fórmula. Figura 33. Assim, temos estudantes apenas de álgebra, 80, estudantes para de física, 50, estudantes de álgebra e física, 20, total de estudantes, 150. Então, 150 estudantes são um novo conjunto formado pela soma de A e B e não de 170 como aparenta, pois AB está somado duas vezes, tornando-se necessário subtrair uma vez. Este teorema se estende para casos com maior número de acontecimentos. No caso de 3 acontecimentos não mutuamente exclusivos, A, B, C, a fórmula é expressa por A mais B mais C igual A mais B mais C menos AB menos AC menos BC mais ABC, que se demonstra a partir de A mais B mais C igual a mais BC menos A, B mais C. Com efeito, ver figura 34, página 232. Pois, evidentemente, os pontos que são comuns a B e a C são os que são comuns a B, C. Por outro lado, temos a expressão abaixo, que por substituição resulta. Ver página 232.
Fica então demonstrado que a soma de três conjuntos que têm pontos em comum é dada pela fórmula A mais B mais C igual a A mais B mais C menos AB menos AC menos BC mais ABC. Questão 27. Em um levantamento de estudantes de álgebra, física e estatística, verificam-se os seguintes grupos, segundo o assunto estudado. A. Álgebra 329. B. Física 186. C. Estatística 295. ABC. Todas as matérias 53. AB. Álgebra e Física 83. AC. Álgebra e Estatística 217. BC. Física e Estatística 63. De quantos estudantes é formada a soma dos conjuntos de álgebra, física e estatística? V fórmula 233. Este conjunto é, portanto, composto por 500 estudantes e não por 1.226, como poderíamos imaginar. Soma de conjuntos mutuamente exclusivos, como vimos, conjuntos mutuamente exclusivos ou disjuntos são aqueles que não têm nenhum elemento em comum. É o caso em que o conjunto comum AB igual a φ vazio. A soma de dois ou mais conjuntos disjuntos é igual à soma de cada conjunto tomado como parcela. Assim resulta. Ver figura 35, página 233. No caso de N acontecimentos, A1, A2, AN mutuamente exclusivos, temos A1 mais A2 mais AN igual a A1 mais A2 mais AN. Questão 28. Uma urna contém 10 bolas brancas, 6 pretas e 4 vermelhas. Tirou-se 9 bolas, das quais 3 eram brancas, 3 pretas e 3 vermelhas. Qual a soma dos conjuntos formados pelas combinações de cada tipo de bola? Aplicando a fórmula aos três conjuntos de combinações temos. Ver página 233. O conjunto formado pela soma dessas combinações é igual a 144 combinações de bolas. Interseção. Define-se como interseção AB de dois conjuntos A e B, o conjunto dos pontos comuns a ambos. Na figura 36, o contorno que contém AB representa a interseção dos dois conjuntos considerados e que, geralmente, representa a interseção dos dois conjuntos considerados. É simbolizado por A, interseção B, sejam, por exemplo, os conjuntos A igual a 1, 2, 3, 4, B igual a 2, 3, 5, ver figura 36, página 234. Formam um novo conjunto com os elementos comuns A e B. Deste modo, temos AB igual a 2 e 3. A interseção de dois conjuntos é, portanto, um novo conjunto constituído dos elementos que pertencem a A e B. Ao mesmo tempo, o fato que é traduzido pela conjunção é produto cartesiano. O produto cartesiano é mais uma operação entre conjuntos de muita utilidade na teoria da probabilidade, sejam os conjuntos A igual 2, 4, 6, B igual 1, 3. Vamos construir um novo conjunto, figura 37, cujos elementos são os pares ordenados entre cada um elemento do conjunto A e todos do conjunto B, isto é, A, B igual 2, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 3, 6, 1, 6, 3. A vezes B igual 3 vezes 2 igual a 6 elementos. Ver figura 37, página 235. Produto cartesiano da interseção de dois conjuntos. Considerando que a interseção de dois conjuntos constitui-se como dois conjuntos independentes, podemos determinar seu produto, sejam os conjuntos A e B. Ver figura 38, página 235. Partindo-se do pressuposto de que a interseção de dois conjuntos constitui-se como dois conjuntos independentes, temos A igual a 1, 2, 3, B igual a 1, 3. De acordo com o produto cartesiano, A e B resulta. Ver página 235. Pode-se estender estes conceitos a mais de dois conjuntos, como sejam A, B e C, cujo produto é A vezes B vezes C igual a A vezes B vezes C. Probabilidade. Conceito clássico.
O conceito clássico de probabilidade é o seguinte: dado um acontecimento A, sendo F o número de casos favoráveis à sua realização e C o número contrário a este acontecimento, a probabilidade do acontecimento A é definida por ver página 236. A probabilidade contrária de que do acontecimento contrário A se define por ver página 236. Por isso devemos considerar que lance de um dado, por exemplo, qual a probabilidade de sair o número 2? Qual a probabilidade de sair um número qualquer que não o 2? Probabilidade contrária. Pela fórmula 3, vemos que P mais Q igual a 1. Ora, P igual a 1 sobre 6, Q igual a 5 sobre 6. Então, P mais Q, 1 sobre 6 mais 5 sobre 6 igual a 6 sobre 6 igual a 1. Como medida de um conjunto, como podemos notar, o conceito clássico de probabilidade é muito estático. É uma definição circular fundamentada nos seus próprios termos e sem sentido operacional. Por isso, advoga-se um conceito mais racional e dinâmico, baseado na teoria da medida de um conjunto de eventos. Tudo que existe deve sua existência ao fato de se constituir como uma unidade e não como uma fração. Qualquer conjunto de eventos não pode fugir a essa regra geral, portanto, cada elemento de um conjunto representa um de suas frações, a soma dessas frações compõe a sua unidade. A medida de cada um desses elementos é uma fração dessa unidade, tendo por denominador o número de elementos que a compõem. Nessa composição, define-se a probabilidade como a medida de um conjunto de eventos, sob as mesmas condições de ocorrência. No cálculo de probabilidade, a medida de um conjunto A, MA, deve satisfazer as seguintes propriedades. Letra A, M. A maior que zero, qualquer que seja A. Letra B, mx igual a 1. Dessas propriedades, segue-se que a probabilidade PA igual a MA é tal que temos sempre zero menor que P, A menor que 1, considerando-se que os acontecimentos que podem ocorrer no lance de um dado consistem nos pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses pontos formam um conjunto ou espaço amostral indicado por ver figura 39, página 237. Do espaço, separamos o ponto ou pontos correspondentes ao acontecimento que nos interessa medir. A ocorrência do número 2, por exemplo, dizemos que do espaço tomamos um subconjunto A constituído de um ponto, ponto 2, isto é, A igual a 2. A medida deste subconjunto é o que constitui a probabilidade do acontecimento que temos em vista. A medida de um conjunto deve se coadunar com os fatos da natureza. Ora, os dados são constituídos, tendo em vista que todas as faces tenham a mesma probabilidade de apresentarem-se, isto é, os 6 pontos do universo tenham idealmente a mesma medida. Fração de conjunto. Isto é, 1 sobre 6. Temos, pois, para um dado perfeito, PA igual a P2 igual a 1 sobre 6. Se considerarmos um subconjunto B igual 2, 3, teremos PB igual 2 barra 6 igual 1 sobre 3, isto é, a probabilidade de sair 2 ou 3 é de 1 sobre 3. Uma das vantagens da probabilidade como medida de um conjunto é a facilidade de aplicá-la no caso de acontecimentos que se caracterizam por uma distribuição normal contínua. Seja uma distribuição normal contínua das alturas dos estudantes de uma universidade ou o conjunto U dessas alturas em que U igual x e px igual a 1. Ver figura 40, página 238. A probabilidade da altura dos estudantes está entre 1,70 e 1,80. É dada pela área rachoreada A, que é uma fração do conjunto, sendo avaliada pelo cálculo integral, isto é, ver página 239.
Para atender às regras impostas pelo uso da probabilidade como medida de um conjunto, devemos considerar que a função da densidade seja maior, ou no mínimo, igual a zero, e que a integral de todo o conjunto, isto é, a soma de todas as probabilidades, seja igual a 1. Ver página 239. Questão 29. Uma urna contém 4 bolas brancas e 12 pretas. Tira-se uma bola, qual a probabilidade de sair uma bola branca? Como se vê, o conjunto é formado por 16 bolas, todas com igual probabilidade de serem retiradas. Para as bolas brancas, existem 4 probabilidades que formam o subconjunto do conjunto considerado, portanto, uma fração do mesmo. Ou seja, PB igual a P sobre união igual a 4 sobre 16 igual a 1 sobre 4 igual a 0,25 igual a 25%. Ver figura 41, página 239. Questão 30. Uma urna contém 4 bolas brancas, 6 azuis e 8 vermelhas. Tiram-se 3 bolas. Qual a probabilidade de sair uma bola de cada cor? Existem ao todo 18 bolas, cada uma com igual possibilidade de sair em uma retirada. Como são 3 retiradas, o conjunto é formado pelo número de combinações de 18 elementos, 3 a 3, isto é, C ao cubo. Por sua vez, as bolas brancas têm 4 possibilidades, as azuis 6 e as vermelhas 8 possibilidades de saírem, formando essas possibilidades um subconjunto do número total de combinações, isto é, uma fração do universo. Deste modo, resulta em ver página 240, ver figura 42. Questão 31. Uma urna contém 5 bolas brancas, 7 azuis e 3 vermelhas. Tiram-se 5 bolas. Qual a probabilidade de saírem 3 bolas brancas e 2 vermelhas, a cargo do leitor? Como frequência relativa, conceituando-se a probabilidade como a medida de um conjunto de dados, podemos considerar a frequência relativa como a sua estimativa. Esta é uma probabilidade avaliada ou empírica quando o número de observações amostrais é muito grande. Isso porque a probabilidade propriamente dita é o limite da frequência relativa quando o número de casos cresce indefinidamente. Na tabela 50, verificamos que, em 1000 lances de uma moeda, a frequência relativa de ocorrência no evento cara é 529. Em 2000 lances, essa frequência é 0,511. Ver tabela 50, página 241. Prosseguindo-se dessa maneira, pode-se finalmente chegar a cada vez mais próximo de um número, que será denominado probabilidade de ocorrer cara num único lance de uma moeda. De acordo com os resultados até aqui obtidos, ela será de 0,5, que é o limite da frequência relativa de observações infinitamente grandes. A probabilidade como frequência relativa de um evento, embora útil na prática, apresenta certas restrições do ponto de vista matemático, visto que o limite real pode verdadeiramente não ser encontrado. A teoria moderna, no entanto, considera a probabilidade como um conceito indefinido, como são o ponto e a linha em geometria. A frequência é, pois, uma estimativa de probabilidade, diminui tendenciosamente com o aumento do número de observações do fenômeno analisado. Ela refere-se à amostra, enquanto a probabilidade refere-se à população. Distribuição de probabilidade. Chamamos distribuição de probabilidade o conjunto formado por duas variáveis, uma x1, chamada de variável aleatória ou casual, que representa acontecimento x1, x2, x3, xn, e a outra y, igual Px, que representa as probabilidades P1, P2, P3, Pn, respectivas de x1, P1, mais P2, mais P3, mais Pn igual a 1. Distribuição da probabilidade discreta, como x pode assumir certos valores intercalados com certas probabilidades intercaladas. Ele é frequentemente denominado variável aleatória discreta, originando também uma distribuição discreta. Suponhamos o lançamento de um dado honesto, x indica os pontos possíveis de serem obtidos, então a distribuição da probabilidade é da tabela e da figura a seguir. Ver página 242, figura
43 e figura 44. Suponhamos outrossim o lançamento de um par de dados honestos e que x indica a soma dos pontos obtidos. Essa distribuição de probabilidade é da tabela e da figura abaixo, figura 44, página 242. Spiegel, referindo-se a esses exemplos, afirma: nota-se que isso é análogo a uma distribuição de frequência relativa. Por essa razão, podemos imaginar as distribuições de probabilidade como uma forma teórica ou limite ideal das distribuições de frequências relativas. Quando o número de observações feitas torna-se muito grande, deste modo, podemos considerar que as contribuições e distribuições de probabilidade referem-se às populações, ao passo que as distribuições de frequências relativas referem-se às amostras delas extraídas. A distribuição de probabilidade pode ser representada graficamente mediante a notação P, x em relação a x, da mesma forma que a distribuição de frequência relativa. Distribuição de probabilidade contínua. As ideias anteriores podem ser estendidas ao caso em que a variável x assume um conjunto contínuo de valores, com respectivas probabilidades contínuas. Quando isso acontece, chamamos de x de uma variável aleatória contínua e temos, em consequência, uma distribuição contínua. Então, o polígono de distribuição de probabilidade torna-se uma curva contínua, como apresentada na figura 45, cuja equação é y igual a px, a área total limitada por essa curva e pelo eixo do x1 é igual a 1 e a área compreendida entre as verticais levantadas a partir de x, a e x igual a b, sombreada na figura, da probabilidade de x cair entre a e b, a qual é representada por p, a menor que x menor que b. A Px é denominada função densidade e, quando é dada uma função dessa natureza, disse que foi definida uma distribuição de probabilidade contínua para x. A variável é, então, denominada frequentemente variável aleatória contínua, P. Ver figura 45, página 243. A probabilidade de x cair entre A e B é dada pela integral a seguir. Ver página 244. Operações básicas de probabilidade. As operações de probabilidade, como não poderiam deixar de ser, inspiram-se em seu conceito moderno, isto é, como medida de um conjunto de observações, daí ser necessário o conhecimento das noções de teoria conjuntos expostas anteriormente nesta unidade. Soma de probabilidades. A probabilidade, como medida de um conjunto, é extensiva como medida da soma ou união de dois ou mais conjuntos. Nesse caso, temos a considerar, pelo exposto, dois tipos de soma de probabilidade. Letra A, soma de eventos não mutuamente exclusivos. Trata-se de uma soma de probabilidade de dois ou mais conjuntos que têm elementos em comum. Isto é, há uma interseção entre os conjuntos de uma observação. Então, teorema: a probabilidade da soma de dois ou mais conjuntos é igual à soma da probabilidade de cada um, menos a probabilidade das interseções, seja, por exemplo, a determinação das probabilidades das populações A e B, figura 46. Como vemos, esses dois universos de dados encerram uma área que corresponde a um novo conjunto, A mais B, ou A união B. A probabilidade de todos os elementos contidos nessa área dada pela fórmula P A mais B igual a PA mais PB menos PAB, ver figura 46, página 244. Torna-se necessário subtrair P a B, porque a área comum de interseção é tomada duas vezes, uma em A e outra em B. Questão 32. Jogando-se com dois dados, uma pessoa ganha se tirar 6. Qual a probabilidade de ganhar neste jogo? Ora, pode ocorrer que o 6 de um dos dados saia com um número diferente do outro dado, ou o 6 pode ocorrer ao mesmo tempo nos dois dados, ponto comum. Então, os conjuntos de acontecimentos assim formados não são mutuamente exclusivos e são subconjuntos do universo de todos os casos possíveis de acontecer, como vemos na figura 47 abaixo. Ver figura 47, página 245.
Aplicando a fórmula para a solução do problema, temos PA mais B igual a PA mais PB menos PAB, em que PA é igual 6 por 36, probabilidade de sair 6 no primeiro dado com qualquer número de outro dado. PB igual 6 barra 36, probabilidade de sair 6 no segundo dado com qualquer número do primeiro. PAB, 1 por 36, probabilidade de ocorrer o número 6 ao mesmo tempo nos dois dados. PA mais B igual a 6 por 36, mais 6 por 36, menos 1 por 36, igual a 11 por 36. Logo, 11 por 36 é a probabilidade da pessoa ganhar nesse jogo. O teorema estende-se a casos com maior número de eventos. No caso de três conjuntos, temos a fórmula PA mais B mais C igual a PA mais PB mais PC menos PAC menos PBC menos PAB mais PABC. Ver página 245. Ver fórmulas obtidas, página 246, pois, como vemos na figura 48 abaixo, os pontos comuns A, B e AC também o são A, B e C. Ver página 246. Questão 33. O levantamento de 500 estudantes dos cursos de Álgebra, Física e Estatística revelou as seguintes estudantes das matérias indicadas: Álgebra, 329, Física, 186, Estatística, 295, todas as matérias, 53, Álgebra e Física, 83, Álgebra e Estatística, 277. Física e Estatística, 63. Determinar a soma das possibilidades de todos os grupos de estudantes aplicando a fórmula temos PA mais B mais C igual 329 por 500 mais 186 por 500 mais 295 por 500 menos 83 por 500 menos 217 por 500 menos 63 por 500 mais 53 por 500 igual 863 por 500 menos 363 por 500 menos 500 por 500 igual a 1. Como se observa pelo que ficou explicado atrás, a soma de todas as probabilidades de um conjunto, no caso, a probabilidade de A mais B mais C, deve ser igual a 1. Letra B, soma de eventos mutuamente exclusivos. Este é um caso particular do item anterior, isto é, quando não há interseção entre dois conjuntos, A e B, consequentemente, AB igual π, conjunto vazio. Neste caso, a fórmula se reduz à expressão PA mais B igual a PA mais PB. Ver figura 49, página 247. Teorema que se estende para casos com maior número de acontecimentos. Assim, no caso de três conjuntos mutuamente exclusivos A, B e C, resulta em ver página 248, figura 50, PA mais B mais C igual PA mais PB mais PC. Questão 34. Uma urna contém 10 bolas brancas, 6 pretas e 4 vermelhas. Faz-se uma retirada de 3 bolas. Qual a probabilidade de saírem as 3 da mesma cor? Existem muitas possibilidades de se fazer combinações de 3 bolas entre cada uma destas diferentes cores, os diversos números de combinações entre cada uma dessas diferentes cores. Os números de combinações formados são as probabilidades solicitadas. O universo utilizado para aferição é o número de combinação de todos os casos possíveis dessa forma. Assim, encontramos probabilidade de saírem 3 bolas brancas, probabilidade de saírem 3 bolas pretas, probabilidade de saírem 3 bolas vermelhas. Consequentemente, a soma das probabilidades desses 3 acontecimentos disjuntos é dada utilizando a seguinte expressão: ver página 248 e página 249. Ver figura 51, conjunto universal, página 249. No caso de N acontecimentos mutuamente exclusivos, A1, A2, AN, a probabilidade é dada pela fórmula P A1 mais A2 mais AN igual a P
A1 mais P A2 mais P AN. Questão 35. Uma bola é retirada ao acaso de uma urna que contém 6 bolas vermelhas, 4 brancas e 5 azuis. Determinar a probabilidade dela ser letra A, vermelha, letra B, branca, letra C, azul, letra D, vermelha ou branca. Resposta: A é igual 2 por 5, B é igual 2 por 15, C é igual 1 por 3, D é igual 2 por 3. Produto de probabilidade refere-se à probabilidade do produto de dois ou mais subconjuntos formados pela interseção AB de dois ou mais conjuntos A e B, interseção que não deve ser nula para que os eventos de A possam coexistir com os de B. Pelo item anterior, chegaremos à seguinte expressão: PAB igual PA vezes PB, V figura 52, página 250. Questão 36. Um dado é lançado 2 vezes. Determinar a probabilidade de ocorrer 4, 5 ou 6 no primeiro lance e 1, 2, 3 ou 4 no segundo lance. Elementos do subconjunto A igual 4, 5, 6 igual 3. Elementos do subconjunto B igual 1, 2, 3, 4 igual 4. Elementos do subconjunto A maiúsculo igual 1, 2, 3, 4, 5, 6 igual 6. Elementos do subconjunto B maiúsculo igual 1, 2, 3, 4, 5, 6 igual 6. Probabilidade de A minúsculo em relação a A maiúsculo igual 3 sobre 6, probabilidade de B minúsculo em relação a B maiúsculo igual 4 sobre 6, aplicando a fórmula PAB igual PA vezes PB igual 3 sobre 6 vezes 4 sobre 6 igual 1 sobre 3. Ver figura 53, página 250. Letra A, produto de probabilidade condicional. Esta é considerada como a probabilidade de se realizar com o acontecimento B maiúsculo, desde que um acontecimento anterior a A maiúsculo tenha ocorrido. A representação é feita pelo símbolo P, B barra A, isto é, probabilidade de B, dado A. O produto da probabilidade condicional é calculado pela fórmula P, A, B igual PA vezes P, B barra A. Questão 37. Uma contém 5 bolas brancas, 3 vermelhas e 2 azuis. Uma pessoa tira uma bola vermelha e, em seguida, deseja tirar uma bola azul sem repor a vermelha na urna. Qual a probabilidade de sair bola vermelha e azul ao mesmo tempo? Solução: probabilidade de sair bola vermelha igual PA igual 3 por 10. Probabilidade de sair bola azul igual P, B barra A igual 2 barra 9. Probabilidade de ocorrer AB. PAB igual PA vezes PB sobre A igual 2 sobre 9. 1 sobre 15. Questão 38. Duas cartas são retiradas de um baralho bem embaralhado de 52 cartas. Determinar a probabilidade de ambas serem ases se a primeira não for recolocada no baralho. Um baralho tem 4 ases, a critério do leitor. Letra B. Produto de probabilidade independente. É o caso em que PB barra A igual PB, isto é, quando os acontecimentos são independentes, ou seja, quando a probabilidade de B não depende da prévia realização ou não de A. O produto de probabilidades independentes é dado pela fórmula PAB igual PA vezes PB. Questão 39. Dois conjuntos de bolas estão em 2 urnas, a primeira contendo 6 bolas brancas e 3 vermelhas, a segunda 5 bolas brancas e 2 azuis. Tira-se uma bola na primeira urna e uma na segunda. Qual a probabilidade de sair bola branca na primeira e azul na segunda? Solução: probabilidade de sair bola branca, PA igual 6 sobre 9. Probabilidade de sair bola azul, PB igual 2 sobre 7. Probabilidade de ocorrer AB ao mesmo tempo, PAB igual PA vezes PB igual 6 sobre 9 vezes 2 sobre 7 igual 12 sobre
73 igual 4 sobre 21. Questão 40. Duas cartas são retiradas de um baralho, bem embaralhado de 52 cartas. Determinar a probabilidade de ambas serem ases, se a primeira for recolocada para proceder à segunda retirada, a critério do leitor.